Nós vamos falar sobre mudança de fase e troca de calor. Então, quando o objeto recebe calor, troca calor, pode ocorrer duas coisas. A temperatura dele pode variar ou então ele pode mudar de fase. Tem expressões para isso, só que a gente vai ver isso de uma outra maneira, de uma forma gráfica. Então, qual a maneira gráfica de a gente representar isso? A gente coloca nessa linha vertical aqui, ó, a temperatura. Então, a gente começa em temperatura aqui, está em graus Celsius, valores negativos abaixo dessa reta horizontal, valores positivos aqui em cima, o zero aqui. E nessa linha horizontal a gente costuma colocar calor, energia trocada. Às vezes a gente pode ver também tempo, porque vai estar dando potência, e potência e tempo relacionado a gente encontra quantidade de energia. Então a gente pode observar o seguinte: inicialmente a gente tem um objeto aqui nessa temperatura e ele começa a receber calor. Então quando eu ando para a direita, quer dizer que a quantidade de calor recebida está aumentando. Então, à medida que eu vou andando para a direita, a quantidade de calor está sendo recebida está aumentando. À medida que vai subindo nessa reta vertical, quer dizer que a temperatura está aumentando. A gente pode ter esse gráfico também decrescente. Quando esse gráfico é decrescente aqui, ó, uma coisa está indicando que ao invés de estar recebendo calor, esses valores aqui na horizontal são calores cedidos. Esse objeto, essa substância está perdendo calor. Ela perde calor e a temperatura vai reduzindo. Vamos para um exemplo aqui. Então a gente tem um corpo inicialmente sólido, a massa desse corpo 50 gramas. Então a massa desse corpo 50 gramas. Deixa anotado aqui. Ele recebe calor e sofre variação de temperatura, conforme indica o gráfico 1, que é gráfico lá atrás. Então pede para a gente calcular o calor latente de fusão. Na fusão, é esse pedaço aqui, ó. Esse intervalo é o intervalo que está ocorrendo a fusão, ou seja, eu estou transformando o sólido em líquido. Então, nesse intervalo, o que eu percebo? Ó, aqui que começa, aqui que termina. Aqui eu começo a transformar sólido em líquido, que eu acabei de transformar sólido em líquido. Então, esse intervalo, qual que é o tamanho dele? Eu começo com 300 calorias e termino com 600. Então, para eu sair de 300 calorias para 600 calorias, eu recebi 300 calorias. Então, a expressão para calcular calor latente é dada por isso aqui. Quantidade de calor latente necessária vai ser a massa vezes o calor latente de fusão. Essa é a expressão. A quantidade de calor para fundir eu descobri já olhando o gráfico. 300 calorias. A massa, 50 gramas. Eu quero saber o calor latente de fusão. Eu quero achar o calor latente de fusão, então vou deixar ele isolado. O calor latente de fusão vai ser, então, 300 dividido por 50. Quem está junto da letra vem dividindo. 300 dividido por 50, 6. Então, o calor latente de fusão, 6 calorias por grama. Ou seja, eu preciso de 6 calorias para derreter cada grama daquela substância. É isso que a gente consegue observar aqui. A letra B pede que a gente calcule o calor específico do corpo no estado líquido. Então, eu tenho que observar o estado líquido lá no gráfico. O estado líquido é aqui, ó. E esse intervalo é o estado líquido. Então, a gente tem que esse intervalo aqui, ó, é o estado líquido. Então, se eu observar esse intervalo aqui, o que eu tenho? Na reta que me indica o quanto calor foi trocado, o que eu tenho? Que o estado líquido começa no 600 e vai até o 1000. Então, de 600 a 1000 foram 400 calorias trocadas no estado líquido. E se eu observar aqui, ó, o estado líquido sai do temperatura 20 e vai até o ponto de temperatura 50. Então a temperatura mudou de 20 para 50, 30 graus. Então a variação de temperatura
30 graus. Então é isso que tem para o estado líquido. 400 calorias trocadas causam uma variação de temperatura de 30 graus. Então, a gente vai usar esses dados obtidos pelo gráfico aqui. Então, nós temos que o calor trocado foi 400 calorias. A massa são 50 gramas. E a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Eu quero saber qual que é o calor específico. Calor específico eu tenho que usar a equação geral da calorimetria, né? Então a expressão da equação geral da calorimetria é essa. Calor trocado é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor trocado é 400 calorias. A massa é 50 gramas. O calor específico eu desconheço. Variação de temperatura 30 graus Celsius. Então 400, 50 vezes 30 é 1.500. Vezes C, 1.500C. Quero achar esse calor específico, esse Czinho, então é 400 dividido por 1.500. Você dividir, você vai encontrar uma dízima periódica aí, que é 0,266666. Vamos arredondar aqui, vamos ficar a dízima, 0,267 caloria por grama grau Celsius, que é a unidade de calor específico. Então, os nossos exemplos vão ser desse tipo. A gente vai ter que analisar o gráfico e encontrar os dados pelo gráfico.